Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no capítulo 5 do livro de Daniel. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais atemorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em seu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, seu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. Será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar todos os teus presentes para ti e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas.
Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, ou Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Meus queridos, nós vemos aqui o que a arrogância de uma pessoa é capaz de produzir. Não apenas a arrogância de Nabucodonosor, agora nós vemos o seu filho Belsazar com arrogância em seu coração, reinando, porque o seu pai passou por um período ali tido como um louco, no meio dos animais e tal, e depois ele tem o reino restaurado, mas quem reinava de verdade era o seu filho Belsazar. Belsazar tinha todo o poder decisório em suas mãos, conhecia a história do pai, no entanto, ele não respeitou toda a história que já havia acontecido e tudo que Deus já havia proclamado por meio dos profetas e por meio de tudo que aconteceu com Nabucodonosor. Belsazar foi arrogante, mandou que trouxessem as taças que foram saqueadas do templo de Jerusalém, para que ele, suas mulheres, os seus nobres, enfim, todas as pessoas bebessem naquelas taças que eram consagradas a Deus. Ele estava usando ali aquelas taças de forma desrespeitosa, eles estavam provocando, era um descaso total aquilo que eles estavam fazendo, um desrespeito muito grande com a obra do Senhor, com o próprio Deus Altíssimo. E por isso, o julgamento de Deus, a justiça de Deus recaiu sobre ele na mesma noite em que ele viu toda aquela visão da mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então os dias foram contados e também ele fosse pesado na balança, achado em falta, e por isso ele seria morto, e o rei Dario assumiu no lugar dele no mesmo dia. Vejamos aqui o problema da arrogância humana, de pessoas quererem ser maiores do que Deus, de pessoas que se acham superiores, acham que podem fazer tudo com as coisas de Deus, Pessoas que são desrespeitosas, pessoas que não respeitam a casa do Senhor, pessoas que não respeitam o Senhor. Essas pessoas, Deus permitirá que aconteça coisas terríveis para que elas vejam o poder do Deus Altíssimo. E essa promessa foi cumprida, assim como Deus revelou para Daniel. Nós vemos que Deus ele tem um controle da história da humanidade em suas mãos, e ele vai trazendo ao profeta Daniel algumas revelações claras da sua vontade, do seu direcionamento, para que ele alertasse aquele povo. No final, aliás, do capítulo 4, no versículo 27, no capítulo 4, versículo 27, Daniel fala para o rei Nabucodonosor: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Então a receita foi dada,
Daniel não apenas pregou a mensagem de julgamento, mas ele deu também a receita para que houvesse o perdão, o arrependimento dos pecados e que Deus com certeza teria uma atitude diferente em relação àquilo que estava acontecendo. No entanto, eles foram arrogantes, orgulhosos, não se arrependeram e mostraram que o poder de Deus a mão de Deus, pode pesar sobre aqueles que são arrogantes e desrespeitosos. Então hoje nós podemos aprender que nós precisamos ter temor a Deus e que as coisas de Deus precisam ser levadas a sério. Se você não tem condições de assumir um compromisso real com Deus, um compromisso verdadeiro com Deus, não assuma. Não diga que vai fazer, porque se você não fizer, Deus pesará a sua mão sobre você. Assim como se você assume o compromisso de ser cristão, de levar a palavra de Deus a sério e não leva esse compromisso a sério, leva a vida de forma desrespeitosa, não respeita as coisas de Deus na sua vida, tenha cuidado, porque Deus com certeza está vendo tudo isso e Ele vai agir com justiça para com todos nós. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos ensina, Senhor, a viver em santidade de forma respeitosa. Queremos, ó Deus, viver o temor do Senhor e que, ó Deus, o Senhor coloque no nosso coração o entendimento da sua palavra, a direção que o Senhor quer dar para os teus filhos, que em nome de Jesus nós sejamos guiados pelo Senhor e pelo teu Espírito Santo no dia de hoje. Que o Senhor revele a sua vontade, assim como o Senhor já revelou aos profetas no Antigo Testamento, revelou a tantos outros homens usados por Deus no Novo Testamento, e que o Senhor continue revelando a sua palavra, revelando a sua vontade para as nossas vidas, dia após dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra e nós possamos formar um exército de pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus e que levam a sério esse compromisso de ser um cristão genuíno que conhece a sua palavra. Também se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos próximos devocionais que a gente tem lançado aqui às 5 horas da manhã, a gente já disponibiliza para você, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e até amanhã. Tchau!